Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Histórias de Vendas. E, para variar hoje, mais um encontro em primeira mão acontecendo diretamente aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para conversar com vocês aqui o Matheus Gomes e nós vamos trazer um assunto novo no Brasil, tá? Já conhecido, esse assunto já é conhecido nos Estados Unidos aí há mais de 10, 12 anos, mas no Brasil é teoricamente novo. Eu mesmo tenho que aprender muito ainda, tenho que caminhar bastante sobre esse assunto, que é o Sales Enablement. O Matheus, para vocês terem ideia, o cara, ele é o responsável pela comunidade Sales Enablement no Brasil, e ele também atua diretamente com várias frentes de enablement na nuvem shop aí no mercado. Matheus, prazer em conhecê-lo agora quase que presencialmente aí, né? Você lá direto de Porto Alegre, eu aqui de Limeira, estado de São Paulo. Cara, valeu demais pelo convite, pela sua presença. Bom, eu que agradeço, é um prazer estar participando aí do podcast e também estar te conhecendo virtualmente, pessoalmente, né, pela primeira vez, mas já trocamos várias figurinhas aí pelas redes sociais, pelo LinkedIn, principalmente, onde tem uma presença bem marcante aí, tem muito conteúdo. E a gente estava conversando essa semana mesmo, né? Alguém pediu algumas referências de vendas no grupo de Enablement e te citei lá também, então bem importante estar participando aí do podcast, é um prazer estar por aqui. Cara, que legal. E assim, eu quero aproveitar e te agradecer agora, quase que pessoalmente. Vamos falar pessoalmente, presencialmente, sei lá, virtualmente. Bom, galera, ao vivo. Agradecendo ao vivo e uma oportunidade de você que está aqui nos assistindo no YouTube, você também que está nos assistindo e nos ouvindo no Spotify, podendo participar desse momento incrível, cara. Isso aqui, para vocês terem ideia, a gente se conhece, acredito eu, com uns 2, 3 anos por aí, tá, Matheus? A gente se fala aí, acompanhando os conteúdos. E, gente, primeira vez juntos aqui, eu acredito que nós vamos trocar bastante ideia e o Matheus com certeza guardou aquela nossa famosa história de vendas aí para o final, né? Mas, cara, para a galera te conhecer, se apresenta aí, irmão. Quem que é o Matheus? Conta um pouco sobre você aí. Cara, eu até falando um pouquinho da minha experiência, já falei em algumas vezes, mas eu tenho uma experiência de mais ou menos uns 17 anos em vendas. Comecei, né, em field sales, trabalhando numa financeira. Eu falo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e estou até hoje aqui em Porto Alegre também, apesar de estar hoje na Nuvem Shop. É uma empresa que está situada em São Paulo, mas que ela é da Argentina. Mas comecei trabalhando numa financeira, batia de porta em porta, dando treinamento de crédito pessoal, e comecei ali já trabalhando com desenvolvimento já de empresas, né? Então ficava sempre dando treinamento, 3 dias ficava lá com eles, para eles ensinando eles a venderem, e a partir dali começou já um primeiro passinho na parte de desenvolvimento e capacitação, né? Que é um dos motes de Enablement, né? Então isso já é uma coisa bem importante, né? E da carreira. Mas foi, né, a carreira foi foi desmembrando, aí foi acontecendo. Trabalhei em grandes players, né, como a Dell Computadores, tem aqui em Porto Alegre, né, na verdade na região metropolitana, né, em Eldorado do Sul, que é próximo aqui. Então trabalhei, e aí começa a vir alguns pontos importantes da carreira, que é eu trabalhava com site sales, né, mas ninguém nunca me falava o que é o Inside Sales, por que tu está ali, né, trabalhando num computador, sentado dentro da empresa, ou poderia estar trabalhando em casa, né? Não faria diferença nenhuma, porque não. E agora a gente está entendendo isso, né? Com pandemia e com tudo que aconteceu, e agora o trabalho remoto, né, fazendo sentido. Mas ninguém nunca tinha me falado, e eu estava trabalhando com inbound. E ninguém me falou que eu estava fazendo inbound. Nossa! Eu trabalhava com inbound marketing, né? Então, mas ninguém me falava o que era o inbound. Eu estava ali simplesmente tirando o pedido e eu precisava só engordar o pedido, fazer o upsell e todas as questões da Dell. Mas nunca ninguém me ensinou isso. E claro, e daí eu automaticamente fui tendo outras experiências, voltei para o Food Sales, e aí começou, né, o crescimento das startups, e Porto Alegre também começou esse crescimento também. Trabalhei numa empresa que daí eu tive essa oportunidade de Field Sales novamente, que é a For que hoje era um aplicativo de meio de pagamento, mas aí eu entrei nessa questão de meio de pagamento que começou a me interessar a questão da tecnologia e esse meio de startup. E aí começou a questão do meu desenvolvimento e querer me desenvolver na questão de entender sobre tecnologia, meio de pagamento. Comecei meio que deu o estalo assim, preciso me desenvolver, aquilo que eu tinha de vendas de 1000 anos atrás não estava funcionando,
e tive a minha primeira experiência, começou a ter o boom, né, na verdade, de receita previsível, outbound marketing, inbound marketing, começou a ter aquilo fazer sentido, os nomes, né, começaram as nomenclaturas começaram a fazer sentido, e aí eu tive uma primeira oportunidade como, na verdade, na oportunidade era como SDR, mas hoje eu sei que eu era um BDR, mas eu estava como pré-vendedor, e ali como pré-vendedor é que muda toda a minha carreira em vendas. Eu já não estava com muito saco trabalhando em vendas, isso todo vendedor tem um momento que, cara, não anda, não tá dando certo, às vezes não quer, não tá muito bem. E ali começou a mudar, eu comecei a me desenvolver, comecei a ir atrás, e como eu entrei numa startup pequena e tinha muita proximidade com o CEO e proximidade com outras pessoas, era, né, com time de suporte, time de técnica, tudo. Então eu estava sempre ali andando e conversando com o pessoal, eu estava sempre querendo me desenvolver. Estava sempre querendo saber um pouco mais, então isso já era uma veia de capacitação, e isso o CEO sempre me falou, cara, quando tiver uma área de desenvolvimento do time comercial, cara, tu é a pessoa certa, mas a empresa era muito pequena, não tinha muito o que fazer. Acabei recebendo outras oportunidades, saí, né, fiz o crescimento na empresa, fui executivo de contas depois saí, tive uma oportunidade como BDR em outra empresa, no MedTech, mas foi muito legal para conhecer um outro processo de vendas, e daí depois a gente fala um pouquinho sobre isso lá no final, para não pular as partes, mas conhecer outro processo foi muito bom, e acabei retornando para a mesma empresa, que era a Pulsos, como Sales Enablement pela primeira vez. Então, é a mesma empresa que me deu o start como BDR, ali, como pré-vendedor, para começar a estudar e um pouco atrás e me desenvolver, me deu a oportunidade como Sales Enablement, não fazia a menor ideia o que era. Quando fui olhar no LinkedIn, tinham 5, 6 pessoas que trabalhavam como Enablement, 3 pessoas eram da RD, que a RD sempre foi a precursora, e daí tinham algumas pessoas. Uma delas era a Duda Floriani, que hoje acho que ela nem atua mais como Enablement, acho que ela está na área de RH, e a outra é a Bárbara Tepscher, que hoje trabalha com a Camélia ali na Escola Exchange, e ali foi os meus primeiros mentes, eu comecei a entender mais, e até hoje a Bárbara, falo com ela até hoje, a gente sempre troca figurinhas, mas é ela que me ajudou ali a entender um pouco mais, porque a minha primeira visão, quando eu li alguns conteúdos, que eram todos conteúdos dos Estados Unidos, e claro, a visão, a mesma coisa da questão da receita previsível, né, que é quando a gente chegou, a gente lê o Receita Previsível, a gente lê, cara, não dá no Brasil, porque a maioria das cadências é em e-mail. Cara, quer que lê e-mail no Brasil? Né? Então, tu tem que adaptar. Então, tu não pode pegar a literatura americana e achar que aquilo vai dar certo 100% no Brasil. A gente precisa adaptar. E ali eu vi que era muito focado em treinamento. E, cara, só treinamento não dá certo. E conversando com a Bárbara, ela sempre me falou algumas questões sobre que treinamento não. Ela sempre deu a ideia de, cara, dar uma olhada em dados e ver algumas coisas, ver com processos, e aí eu comecei a entender um pouco mais sobre isso também. E aí foi o ponto que eu sempre dei, já dou a dica para quem quer entender um pouco mais sobre enablement e além do treinamento e desenvolvimento, é fazer um curso de design de processo, para entender um pouco mais, para eu pensar um pouco fora da caixa, e isso mudou a minha visão. Eu saí da visão de treinamento, eu entendi um pouco mais de processo para ver como a gente vai entender. E ali eu saí na Pulsos, eu tive uma oportunidade na Remessa Online para assumir a posição de enablement lá. Já tinha o ecossistema de enablement na Remessa, então só continuei por lá. E agora tive a oportunidade de criar, né, o ecossistema de enablement na Nuvem Shop. Né? Então, está sendo bem legal a oportunidade. Então, é uma oportunidade também que é a Latam, então a empresa da Argentina, tem um par que é da Argentina também. Então, a ideia, a empresa está crescendo para o México e para a Colômbia também. Então, é uma excelente oportunidade. Não está só em sales também, a gente está começando a olhar para CS, e a ideia é ter um ecossistema de revenue enablement. Então, a questão de sales enablement está ficando pequena, a coisa está crescendo, então tem muita coisa. Então, uma breve pequena história aí. Cara, e tudo isso é muito legal, né? Porque a gente que passou do offline, né? Do field sales, a visita porta a porta, e muitas vezes a gente encontrava as pessoas do time de outras unidades somente nos eventos ali, talvez uma vez por ano ou duas, né?
E aí, quando tinha treinamentos, cara, era aquela logística, deslocamento. Acontece hoje, sim, mas com muito menos frequência. De repente, aqueles eventos mais corporativos, maiores, legal você estar com todo mundo presencial, mas no dia a dia ali, onde você vai melhorando o processo, você vai treinando, testando, cara. Antigamente a gente não tinha isso, né, Matheus? É, Aí você tinha que se virar por si próprio, mais ainda. E você tocou num ponto importante: literaturas muito fora do Brasil. Você não tinha literaturas de vendas B2B no Brasil na época, né? Eu já contei essa história algumas vezes aqui, mas eu até tenho aqui um livro de uma metodologia que é o Solution Selling, que eu aprendi essa metodologia na DataSul e depois na SAP. E aí, cara, eu comprei o livro importado, levou 90 dias lá para chegar o livro, todo em inglês, e aí o inglês mais técnico é muito mais difícil, né, de você entender perfeitamente ali o que que é aquele conteúdo, né? Então, cara, eu ficava assim, final de semana, escaneando página por página. Aí isso daí transformava lá no texto, né, OCR, jogava no Google para poder traduzir, para poder entender o que que estava entenda. ali. Cara, eu fiz isso no livro inteiro. Eu tenho o livro aqui, ele é todo dividido com os post-its até hoje, né? Então, assim, a gente que passou por essa transição, vamos falar do mundo offline para o que está acontecendo hoje, cara, eu não vi em vendas uma evolução tão grande e tão acelerada, igual a gente vem passando aí nos últimos menos de 10 anos para cá, né? E eu vejo isso muito na velocidade até da minha crescente, né? Eu vejo ali 2017, 18, aí essa crescente da receita previsível, que daí começou todo mundo a falar do Spin Selling, que é lá de 89, né? O Spin Selling é Uhum. antigo, mas todo mundo começou a falar há pouco tempo, quando começa a ter a questão da pré-vendas, daí tu começar a ter uma qualificação em vendas, né? Pré-qualificação, etc. Mas hoje tu vai ver, se tu vai estudar pré-vendas hoje, pode ver que o Spin Selling ele está um pouco mais atrasado. Tu vai Já. ter, tu vai ter que mudar um pouco o teu frame, tu não pode ficar tão Uhum. engessado no spin selling. Então, a velocidade está cada vez mais rápida na mudança disso, né? Então, vejo isso É. até no nosso frame hoje, que a gente trabalha com nossos pré-vendedores, a gente não deixa engessado somente no spin selling. Claro, a gente precisa ter, né, uma Sim. necessidade, a gente precisa ter um problema, a gente precisa ter, mas a gente não precisa ficar tão engessado nisso, né? Uhum. A gente tem que ter Uhum. uma implicação ali. Mas, sim, daí tem novas literaturas, né? A venda desafiadora, né? Então, Uhum. tem isso também. Então tem, Uhum. tem muita coisa que está aparecendo e tem muita gente fazendo frame, né? Então acho que é É. legal isso também, né? Ter o seu Uhum. frame e saber como lidar, né? É. Cara, e vocês da área de enablement, vocês vêm para preencher uma lacuna que é muito importante na área de vendas, porque a gente que sempre foi da área de vendas, a gente não tinha muito processo Uhum. definido, processo escrito principalmente, né? A gente não tinha muito ali também você olhar os indicadores e com base nos indicadores você já ir tendo materiais totalmente novos, É, testados, validados, e aí isso integrado com depois a área de CS, integrado com cara, não tinha isso, porque se a gente parasse para fazer isso, não batia a meta, porque aí você não ia é. conseguir vender, né? Não consegue É, vender. é, Eu e acho que an- aham, não, o que eu acho que é o grande crescimento, acho, e a evolução da área de vendas é isso com o Ops, né? Então, tu é, ter uma área de Ops e uma área de enablement muito bem alinhada uhum, só vai fazer o crescimento do time comercial. Acho que é isso que você está falando, Ricardo, porque a ideia de enablement não vai fazer tudo sozinho. Ops não, tudo sozinho e um time de vendas não vai fazer tudo sozinho. Mas esses uhum. três times juntos, trabalhando juntos, em conjunto, vai fazer. Nossa, Vai. cara, você tem um potencial gigante quando você tem essas máquinas rodando aí Rodando. totalmente integradas, né? Cara, e Matheus, assim, vamos explicar um pouquinho para o público que talvez não conhece muito esses conceitos, porque como é uma coisa nova,
Esse conceito ele está um pouco nichado em startups, empresas de tecnologia, né? Mas quando a gente vem, por exemplo, para empresas mais tradicionais, algumas indústrias, outros segmentos, o pessoal não está ainda muito atualizado em relação a isso e é normal isso daí, tá, gente? Então, se você puder, assim, cara, só explicar um pouquinho o que, que é um processo de Sales Enablement, o que, que é um processo de Ops, para o pessoal poder entender um pouco quem ainda, esse mundo ainda é novo para ele. Claro, eu tenho alguns conceitos, né? Acho que é muito legal a gente. Primeiro, de enablement, né? Enablement eu sempre falo que é uma tríade de pessoas, processos e tecnologia. Sem isso, a gente não consegue. Ah, ok, isso também é de vendas, né? Precisa de pessoas, de processos e tecnologia também, óbvio. Mas o que seria disso, né? Hoje tem questões muito básicas, né? Que é o onboarding, né? Hoje, uma pessoa, quando entra, quem é responsável pelo onboarding? Geralmente ficava na mão isso de um gerente. Só que o gerente tem o time ainda para ver as informações, tem as metas, para tudo ficava na mão do gerente. Né? Tem todas as questões. Um playbook de vendas, a construção do playbook de vendas, ficava tudo na mão do gerente. Verdade. Então, isso também né, essas questões. Monitoria, né? Uma escuta de call para ver se está acontecendo, se está tudo, né? Se está rolando as questões dos processos, se está no playbook. O playbook está lá, todas as informações, o processo de vendas é esse, se está acontecendo as questões que têm que ser feitas. Então, uma qualificação que precisa ser feita, está lá dentro do playbook, está sendo feita, a monitoria está sendo feita. Quem é que fazia antes? Era o gente como? Era o líder. E não tinha como, o cara tá rodando 22 pratinhos ao mesmo tempo ali, né? Isso quem faz é o profissional de enablement. Ferramentas. Daí ferramentas entra muito também a questão daí de Ops. Depois eu vejo a questão. Até eu tenho um material super importante que depois até eu posso pegar aqui de colinha, que é muito bom, de que tem a diferença, né, do profissional de Ops com o profissional de enablement. Mas daí ferramentas também. O profissional de enablement ele consegue verificar quais são as ferramentas que a gente está tendo necessidade que o time precisa. Então, eu estou vendo que o meu time de pré-vendas hoje não está conseguindo operar com o HubSpot. A gente está precisando de uma ferramenta de Sales Engagement. A gente consegue trazer daí com fatos e dados, a gente traz o time de Ops, a gente vê o que a gente pode fazer e mostrar e trazer essas informações. Então, isso é interessante, né? Então, ter a gestão, né, também de conteúdos, né? O que a gente vai trazer, o que a gente vai trabalhar com o time, treinamentos. Através da monitoria, a gente tem todas essas informações, né? Então, a gente sabe os gaps do time para trazer conteúdos e fazer uma matriz de treinamento, que é muito importante também. E alinhamento com as demais áreas, né? Eu sempre falo, o Sales Enablement, o profissional de enablement é o elo do comercial com as demais áreas. Eu preciso estar próximo da área de produto, eu preciso estar próximo com a área de RH, eu preciso estar próximo com todas as áreas, né? Então, são esses pontos que estão dentro da tríade de pessoas, processos e tecnologia. Enquanto isso, o time de Sales Ops ele tem algumas atribuições, que é de comissões, que é de previsão de vendas, tecnologias, que é CRM, né, Tableau, tem todas as informações, né, Tableau até, se o pessoal não sabe o que seria o Tableau, onde tem as informações ali das metas, né? Os indicadores, né? Os indicadores, KPIs. Exatamente. KPIs, operações de venda, administração de vendas e administração de sistemas, né? Então, isso tudo, juntando Enablement e Ops, tem uma magia muito boa que vai auxiliar muito os gerentes e gestores de vendas, né? Cara, e fantástico. E o que é muito legal de tudo isso é que, finalmente, a área de vendas ela está sendo vista como estratégica e a necessidade de você ter processos e as empresas criando estruturas de apoio para a área comercial. Cara, antes a gente não tinha nada disso. Eu lembro quando eu vendia lá o SAP, né? Era venda de milhões cada negociação. Cara, era assim, Matheus. Você chegava e falava: sua região é essa, a sua meta é essa, e você tem que me entregar o número. Tá. Tô dando um exemplo aqui, né? Mas cadê uma lista de empresas? Cara, corre atrás, né? Metodologia, tem aqui toda a plataforma de treinamento para você vai, faz, você tem que ter as certificações, mas era assim, que era muito, a gente tinha que se virar da forma que fosse. E um ponto importante que você comentou aqui é vocês garantem
que aquele treinamento, aquele processo está sendo aplicado. Isso é um gap gigante na área comercial. As empresas investem dinheiro em treinamentos, investem dinheiro em ferramentas, investem dinheiro em processo, mas muitos não usam, muitos não seguem, muitos não fazem. E assim, tem N motivos para isso, né? Falta de tempo, preocupação com a meta, foco em outras coisas de entregar resultado. Enfim, existe um monte de coisa rodando ao mesmo tempo aí, né? E tem um ponto muito importante que vai muito no achismo. A gente acha que o time precisa. A gente acha que o time não está batendo a meta por isso. E não vai num ponto fundamental que eu falo sempre da Enablement, né? Tu ter uma monitoria de qualidade, um call review, tu tá muito próximo do time e trazer isso para o time, que é um ponto muito delicado para o time, né? Porque eu já fui vendedor, eu já sei muito disso, que às vezes tu acha que isso pode ser um microgerenciamento, mas não é um microgerenciamento. Isso tu tem que deixar muito claro que isso não vai trazer motivos para uma demissão, motivos para ficar em cima. Não, é para a gente ver gaps da nossa operação. Exatamente. Para ver o que a gente pode melhorar para fazer você vender mais, para você ganhar mais dinheiro, para bater as metas e assim por diante. Então, a gente trazer isso muito claro dentro do time e isso vai nos trazer informações. Por quê? Porque ali na monitoria de qualidade, a gente vai ter dados que o time está precisando. Vou dar um exemplo, vamos dizer um exemplo simples, assim, vamos fazer uma monitoria de qualidade com os BDRs. Na monitoria de qualidade BDR, a gente tem ali o frame, vamos dizer que a gente tem um frame de implicação. Vi na nota o time que não está batendo o frame de implicação, tá a nota baixa. A gente já sabe que ali a gente está com fatos e dados que o time precisa fazer um treinamento de implicação, a gente precisa de dinâmica de implicação, a gente precisa trabalhar mais isso. Dentro do frame também tem rapport. O time não está tendo rapport. A gente achou ali, tá dentro do frame, tá ali, tá fatos e dados. A gente consegue mostrar e a gente mostra para o gestor, e o gestor vê, e é exatamente isso. E aí tem um ponto muito importante, daí a literatura, mais uma vez, que tem a literatura que é o 6D, as 6 disciplinas que transformam a educação para resultados para o negócio, que apresentou um frame que eu gosto muito, que é a roda de planejamento de resultados. E ela traz um ponto que eu levo para todas as questões, não só para os treinamentos ou desenvolvimento, que é responder 4 perguntas simples em qualquer questão que eu for levar, que é quais as necessidades comerciais serão satisfeitas, o que os participantes farão diferente melhor com essa ação que eu estou fazendo, quais são os critérios específicos do sucesso, o que ou quem poderiam confirmar essas mudanças. Nossa, fantástico. Daí, isso antes de qualquer questão, eles precisam responder isso. Né? Então, quer um treinamento, eu preciso do treinamento X. Me responde, sem fatos e dados, né? Vamos falar sem fatos e dados. Né? Não tem o nosso time, eu estou vendo que o time precisa do treinamento de produto X. Me responde todas essas questões. Tu me responde essas questões, beleza, vamos colocar. Cara, que massa, que fantástico isso, viu? Porque a gente que trabalha com treinamento e consultoria de vendas, uma coisa que a gente sempre vê assim, quando você traz, por exemplo, uma sugestão de algo novo ou de alguma mudança, e a pessoa já teve alguma experiência anterior que não deu certo, a primeira coisa é falar, não, isso daí não dá certo, né? Isso tem até no livro lá do Prospecção Fanática, né? O Jeb fala bastante isso, né? A pessoa fala assim, não tá dando certo aqui a venda através do cold call, tá, mas quantas ligações você está fazendo? Como você está fazendo? Por que não deu certo? O que você está falando? Para que público que é? Então, o achismo não dá para você trabalhar mais em cima disso, a partir do momento que a gente tem tanta ferramenta disponível hoje no mercado, né? E eu já peguei casos assim do pessoal falando, não, isso aí não dá certo. Eu falei, mas você já testou alguma vez? Não, nunca testei, mas não deu certo. Eu falei, mas como que você está dizendo que não dá certo se você nunca testou para saber se dá certo ou não, né? Então, cara, eu acho que é importantíssimo você ter esse olhar de métricas de processo, de olhar os gaps e de saber aonde estão através de números e coisas que você consiga comprovar, né? Não dá mais para lidar com a área comercial do jeito que era antigamente, que a gente não tinha todas essas ferramentas, né? Antes, a gente ia meio que pelo achismo, por falta de ferramenta também, né? Sim.
Hoje não, cara. Hoje a gente tem um mundo de coisas aí na nossa mão, né? Não, hoje está muito mais fácil, né, de ter o conhecimento, né? O conhecimento está na palma da mão hoje com o celular, com o smartphone. Hoje tem muita gente também gerando conteúdo dentro das redes sociais e muita gente boa também, né? Então, Uhum. dando muito exemplo ali que o pessoal ali no grupo solicitando, né? E como é bom ver nomes que não estão hypados, né? Dentro de, É. que tem 1 milhão de seguidores. Não, são pessoas que estão no front mesmo, que estão trabalhando, que Uhum. estão fazendo acontecer, que não é simplesmente um influenciador, que não é, né, que não está pagando tráfego, que está ali fazendo acontecer, que está dando resultado. A gente vê o Uhum. resultado, né? Eu acho isso que é legal de ver, sabe? Entendi, cara. E a gente tem muita coisa na mão hoje, né? E vendedor não gosta muito de estudar, não, viu, Matheus? A É, gente vê que isso tem. acaba sendo aí um E gap essa no é, mercado, né? olha aí, vou coisa. Essa é a grande mudança na minha carreira, assim, cara. Eu Ah, sempre falo é? isso, cara. A minha mudança foi querer estudar, velho. Querer Aham. estudar mudou o meu patamar de vida. É. Que é uma coisa que eu não tinha desde de pequeno, assim. Cara, no Aham. colégio eu era meio vagabundo, assim, não queria Aham. estudar. E, cara, depois que eu peguei, fui picado pelo mosquito do estudo, mudou, assim, minha vida, assim. Uhum. Principalmente daí, né, claro, é que cada um tem o seu jeito, né? Tu tem que aprender, né, como tu vai estudar, né? E Aham. principalmente as leituras, a literatura me ajudou bastante. Tem gente que não gosta de literatura e, cara, Aham. tem que achar o seu jeito, né? O meu foi na literatura e eu fui aprendendo a ler. Eu não gostava de ler, nunca gostei de ler, né? Aham. E fui gostando das literaturas. Eu sou fanático por futebol, adoro futebol. Comecei a ler literatura de futebol para Aham. depois ler de marketing Que esportivo, massa. de marketing esportivo fui para vendas e de vendas fui daí foi. Agora a leitura está como um hábito assim. Até preciso ler mais agora esse ano que É. está mais corrido. Mas é isso, sabe? E ali, daí para me desenvolver, então daí acabei me formando. Hoje eu sou formado em marketing, tenho pós-graduação em cultura digital e redes sociais e Uhum. também em vendas e alta performance pela PUC. Uhum. E agora entrei numa outra pós-graduação agora de dados e BI que eu estava há algum tempo querendo fazer e Que agora massa. estou fazendo agora. Então não quero parar de estudar, que eu acho que é o que faz a diferença. Acho que muda assim a gente de patamar. Não, total, cara. E você sabe que a gente tem uma história muito parecida quando a gente fala nessa questão aí de gostar de ler, estudar. Antes eu não gostava também, não, tá? E aí, cara, a gente começou ler sobre coisas de vendas, tudo, né? E hoje eu acho que eu tenho mais de 100 livros, né? De vendas, autodesenvolvimento, um pouco de finanças também, né? E uma coisa interessante, Matheus, na época eu optei em não fazer pós-graduação, porque eu não encontrei na época. Eu me formei em 97, ó, cara da dinossauro já, né? E aí, naquela época, cara, eu falei assim: poxa, se eu quiser fazer uma pós-graduação com foco em vendas, eu quero aprender. O que que eu quero aprender? Quando eu estou na frente do cliente, ele fala: cara, isso aí está muito caro, pode baixar esse preço. Eu quero aprender isso, é esse tipo de técnica. Eu não encontrei faculdade na época para eu ter esse treinamento do front ele de vendas, né? O que que eu fiz? Comecei a comprar livros Uhum. de vendas, livros É de a maneira de vendas, livros de estudar. vendas. Então, assim, a gente foi com a base de melhorar conhecimento e hoje a gente leva esses conhecimentos aí para as empresas, cara, com base nos livros. E se você, pessoal, se você não gosta de ler, cara, olha a dica que o Matheus trouxe, eu nunca tinha pensado nisso. Cara, pega um assunto que você gosta, compra um livro ou baixa um PDF, cara, tem muita coisa na internet e lê algo daquilo que você gosta, igual o Matheus fez aí sobre futebol, porque aí você começa a pegar o gosto pela leitura, né? Cara, muito massa isso. E o Jeremy Blunt ele dá uma dica no Prospecção Fanática do livro também, é dos 15 minutos. Pega 15 Hum. minutos do teu dia e lê 15 minutos. Uhum. Tornar esse hábito, tu vai ler, ele fala em 21 livros de 150 páginas durante um Aham. ano, e Aham. provavelmente tu vai ler mais porque tu vai começar a ler mais do que 15 minutos. Aham. Porque depois tu vai gostar e daí tu vai conseguir ler mais do que 15 minutos no dia. Não, cara, Isso. isso daí. Eu comecei com uma meta de ler uma página por dia. Cara, uma página. É Sim. 2 minutos, uma página. Eu falei assim, bom, se eu ler uma página
por dia, 365 páginas no ano. Normalmente, os livros que eu li ali, 150 páginas mais ou menos. Falei, cara, vai bater 2 livros por ano. Uau, vou conseguir ler 2, né? Cara, chegou o final do ano, Matheus, foi mais do que isso, porque o que você falou, a gente vai pegando o gosto, aí você vira a página, vira a página, vira a página, você olha e você fala, cara, eu tô há 1 hora aqui lendo, eu nem vi a hora passar, pô, que legal, né? E não tem como, cara. Técnica, vendas hoje é ciência, é técnica, é metodologia, não é mais lábia, não é mais o cara que sabe falar mais que os outros, não tem isso. Às Não. vezes o cara que sabe falar mais do que os outros, ele atrapalha, mais atrapalha do que ajuda a venda, né? Cara, essa que Então, foi o maior erro que eu achava, quando eu entrei como pré-vendedor, eu achava, ah, não, eu tenho lábia, sei aham, vender, fui vendedor a vida inteira. Cara, tomei uma surra no início, mas como toma. pré-vendedor. Cara, toma, porque você pega um perfil de um cara do outro lado, que é um cara mais analítico e ele é mais fechado, se você fala muito, você tá totalmente ao contra. O cara quer fugir de você porque ele não aguenta mais a falação na cabeça, não é? Então, cara, tudo isso é estudo, é técnica, que massa, cara. Matheus, agora vamos chegar naquele nosso momento que a galera sempre espera aí. Qual que foi a história de vendas que você guardou aí para contar pro pessoal? Cara, eu vou contar uma história que... Ela é uma história que começa triste, mas ela termina bem. Aham, Mas, principalmente nesses momentos agora, provavelmente quem está ouvindo pode ter passado por essa palavra da moda, que para mim é demissão em massa, mas falam em layoff. uhum. Mas, como eu falei, né, eu fiz uma troca ali, que eu fui de executivo de contas e voltei para ser BDR numa outra empresa, numa EdTech, e acabei ficando apenas 8 meses e acabei sendo demitido. Uhum, E como BDR, e estava performando, não tava, foi um mês que eu tinha até batido meta, mas era aquelas questões de reestruturação, e eu estava na reestruturação, e é isso, tava não, porque eu sempre aquelas questões, minha esposa aham. estava grávida de 7 meses, Caramba. quase o 8º mês, então meio que sabe aquele momento que o mundo para, o chão sai, e tu começa a se questionar porque o que acontece, mas o que aconteceu, Enablement apareceu na minha vida. Aham. E mudou total, tudo, muda tudo na minha vida. E isso é uma história que é muito boa, porque ali dá um start muito grande por outras coisas também. Eu já estava começando a mudar a minha visão em relação a vendas e as questões, né, de desenvolvimento e querer cada vez mais me capacitar. Eu estava sempre querendo isso, era uma característica minha. E eu tinha uma cara, e claro, falando ali da demissão, enfim, algumas coisas de característica minha que também aconteceu que, cara, eu sou um cara que eu sou muito comunicativo, eu gosto de estar caminhando dentro da empresa, conversando com as pessoas, eu tenho essa característica, isso pode também, né, algumas pessoas podem não gostar, então isso Aham. também acontece, mas é isso também com a pandemia, eu trabalhando em casa, eu fiquei muito mais produtivo, eu acho que isso com o Enablement também me deixou mais produtivo, então em casa, então Uhum. tem pessoas que também não gostam, né, de trabalhar em casa, mas para mim funcionou 100%. Mas Aham. acabou que essa parada triste que aconteceu me deu uma oportunidade enorme, porque não deu 1 mês e meio depois, ali 1 mês, já consegui entrar como enablement na empresa e me abriu muitas portas. Criei a comunidade Enablement, tem um podcast, tem um curso, então tem um curso de Enablement, para quem quer saber um pouco mais sobre Enablement, eu tenho um curso que é bem introdutório, ele vai falar coisas bem básicas, então para quem já está em Enablement já há algum tempo, ele não é para você, até para quem está Uhum. ouvindo quem é de Enablement, ele é bem introdutório mesmo, mas já fiz alguns cursos com as meninas da Academia Rapor, ali, que você já conhece, a Jéssica, a Aham. Fernanda, queridos demais, e então me abriu muitas portas por um momento bem triste ali, então tem muita gente que pode estar passando por isso agora, mas eu acho que é uma oportunidade, claro, né, existem privilégios também, né, então tive o privilégio de ter acontecido tudo isso também, mas eu acho que são portas que podem estar se abrindo também, nesse momento que procure pessoas, faça conexões, acho que é isso que fez a diferença também. Eu fiz muitas conexões, eu gosto de fazer conexões, o LinkedIn é uma excelente ferramenta. Todo Uhum. mundo, as pessoas às vezes pegam um ranço um pouco do LinkedIn, mas usa o LinkedIn de uma maneira correta, não precisa ser um Uhum. influenciador, não precisa ser um gerador de conteúdo. Hoje eu estava conversando um pouco com alguma pessoa, tipo, que eu não gosto muito de me expor ou de escrever bastante. Não precisa estar todos os Aham. dias lá. Eu escrevo todo dia, umas 2 vezes por semana, porque eu gosto, é uma particularidade minha. Mas
deixa algum conteúdo, deixa alguma coisa ali de vez em quando, porque ali um recrutador, alguém pode estar olhando depois que tu gerou algum conteúdo, deu algum like, alguma coisa para uma vaga. Então, acho que é legal ali, é uma rede que te traz muitas informações e te traz te traz um network muito importante, e acho que me ajudou muito. Hoje eu estou no VenShop graças ao LinkedIn também, e a todos os conteúdos que estou gerando e que estou indo atrás. Eu acho que é uma breve história, mas que deu certo. Começou mal, mas é que deu certo. Não, cara, e isso daí é muito legal porque você conseguiu superar um momento aí que é um momento difícil, né? E eu lembro de um livro, eu acho que foi no Monge e o Executivo, eu acho, tá? Que acontece uma história assim também, né? E lá no livro a gente vê que, de repente, você só ia ter uma oportunidade de chegar onde você chegou hoje, porque aconteceu isso na sua vida naquele momento. Se a Claro. gente conseguir enxergar isso como uma maneira positiva, poxa, não tem como você abrir uma porta sem fechar outra de repente, né? Então, o que aconteceu com você nesse momento, e às vezes alguém está passando por isso nesse momento, que é uma situação difícil, começa a tentar enxergar um lado positivo disso, porque isso vai te ajudar até a buscar uma saída e abrir portas para você fazer algo que você gosta e você nunca teve a oportunidade de fazer antes, né? E eu acho que é muito isso também, porque a gente fala que, pô, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho oportunidade. Cara, É. o Matheus comentou do LinkedIn. Isso que está acontecendo hoje aqui é fruto do LinkedIn também, de networking, de relacionamento no LinkedIn. E no LinkedIn tem tantas vagas em aberto, mas tantas vagas em aberto. Eu estava conversando com uma pessoa há 1 ou 2 anos atrás, e ele estava me falando que na área de TI tem mais de 200 mil vagas em aberto na área de TI que não são preenchidas, né? Então, às vezes você fala, pô, cara, eu sempre gostei de, sei lá, mexer com TI, programação. Olha aí uma oportunidade para você viver do seu sonho. Começa a dar alguns passos para trás no momento, mas aí, cara, você usa isso como crescimento, aprendizado, e daqui a pouco você tá voando aí e trabalhando com aquilo que você gosta, igual o Matheus está fazendo. Cara, isso aí não foi história de vendas, foi história de vida, viu, Matheus? É, Muito não, massa, cara. boa, não, e isso é massa que tu falou também, que eu tenho um livro muito bom que eu li, que é o Andar do Bêbado, que é do Leonard Lidlow. Aham, Ele fala sobre como o acaso determina o acaso determina as nossas vidas. Isso aham. foi uma coisa do acaso, né? E determinou uma coisa muito boa. Então tem muitas coisas que acontecem e elas vão ter que acontecer nas nossas vidas e a gente tem que seguir em frente. Claro que no primeiro momento cara, que às vezes tu quer matar as pessoas, tu tá bravo, tu fica triste porque é contigo, porque tu fica detestando a empresa, tem 1 milhão de coisas que acontecem, mas esse é um processo que ao longo do tempo tu vai processando ali, vai vendo e tudo tem o seu motivo. E hoje até eu agradeço tudo que aconteceu. Eu digo que foi uma experiência muito boa, foram 8 meses onde eu entendi um processo de vendas completamente diferente do que eu estava acostumado a ver anteriormente. Uhum, Trabalhei com ferramentas ali, eu trabalhei com a Reeve, foi a primeira vez que eu aham. trabalhei, tive o primeiro contato com a Reeve, então trabalhei com o HubSpot, então conheci ferramentas que hoje trabalho e domino super bem, então tudo tu leva um aprendizado, apesar de Sim. ter algumas questões, então, cara, levo só coisas boas da vida, então seguimos em frente sempre. É isso aí, cara. E nada é eterno, né? Nada, nada. Um momento difícil não é eterno. Um momento bom, muito bom que você está hoje não é eterno também. Então a gente sempre está Exatamente, exatamente. buscando melhorar, sempre buscando aí olhar para frente, porque a vida é um ciclo Está em e é por constante isso que é movimento. bom, né? Se fosse uma É, coisa igual, é, né? Não tivesse desafios, cara, que graça teria essa nossa vida aí também, né? exatamente. Pô, massa demais, cara. Só tenho que te agradecer por esse bate-papo nosso aí. Né? E, gente, é a primeira vez que a gente se fala assim, literalmente, né? A gente trocou o quê? Áudio no WhatsApp só e mensagens no LinkedIn, né? Mas trocar uma ideia, bater um papo assim é a primeira vez, cara, e foi muito bacana. Obrigado aí por você trazer informações importantes sobre essa área de Sales Enablement, uma área que ajuda muito as áreas de vendas, cara, e vocês estão dando uma força muito grande pro pessoal aí da área comercial. Não, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais de Enablement. Deixo também o convite para conhecer Enablement Brasil. Está lá no LinkedIn, está no Instagram. Tem o podcast do Enablement Brasil também no Spotify.
alguns conteúdos ali, a gente fala sobre o ecossistema, trago bastante pessoas, né, que isso é uma das coisas que eu gosto de fazer muito, eu gosto de trazer pessoas de enablement que estão fazendo a diferença dentro do ecossistema mesmo, porque não ficar sempre nas mesmas pessoas, então até conectar com outras pessoas, né, que estão fazendo a diferença aí, tem a Juliana Eloy, que é da Sanar, tem a Aninha Caroline, que está aí há alguns tempos, já trabalhou em grandes players, tem daí a Bárbara Tepcher, que foi a primeira pessoa que eu falei de enablement, então tem muita gente boa no mercado, tem muita gente trabalhando aí de enablement, então é muito boa ver que o ecossistema está crescendo e agora tá cada vez mais. Então, a gente fez, até falando, a gente fez um Enablement Summit no final do ano passado, onde eu trouxe diversas pessoas, né, para falar sobre Enablement. Então, teve o Rafael Folador da Zendesk, teve a Faiola da Coble, então teve muita gente de muita empresa boa e a gente teve o prêmio Enabler do ano. Olha aí. Então, ficou na final ali o Neto, acho que você conhece o Neto Desacti. Sim. O Neto foi o segundo colocado e quem ganhou foi a Raquel Brito da Flash. Então foi muito legal. O negócio é fazer o ecossistema girar e movimentar e não ficar sempre nas mesmas pessoas. Né? Não, que massa. Inclusive foi o Netão que nos aproximou aí, né? Olha aí, ó, vendo? Tá tudo conectado. Aí, Netão, tá vendo? Ó, o que você trouxe aí aconteceu mais uma vez aí. Show de bola. Cara, Matheus, se o pessoal quiser te encontrar aí, como é que eles pesquisam? Matheus Gomes ali, Matheus Gomes no Venshop no LinkedIn, só me procurar e @Enablement Brasil no Instagram. Show de bola. Galera, é isso aí. Obrigado demais. Você que esteve com a gente aqui no YouTube, você que esteve ouvindo e nos assistindo também aí no Spotify. Forte abraço e nós nos vemos aí no nosso próximo episódio. Valeu, galera. Até mais. Valeu, pessoal.